rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de março de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve preso o homem que levou uma réplica da Constituição Federal durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O item fazia parte do acervo do STF. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que considerava que Marcelo Fernandes Lima poderia encobrir ilícitos, ocultar dados e documentos, além de coagir testemunhas. Ele foi preso no final de janeiro. Um vazamento no sistema do Tribunal de Justiça da Bahia revelou dados sensíveis de juízes e desembargadores do Estado. As planilhas continham endereços residenciais, números de telefone, além do RG e CPF de centenas de magistrados da ativa, aposentados e pensionistas. As informações já não estão mais disponíveis, mas a Associação de Magistrados da Bahia enviou requerimentos para que a Corregedoria da Justiça investigue o ocorrido. O governo russo rejeitou um pedido do presidente de Belarus para dar início às negociações de paz com a Ucrânia. Alexander Lukashenko defendeu que é preciso que a guerra no leste europeu termine agora, antes que comece uma escalada no conflito. O porta-voz do Kremlin informou que o prosseguimento da guerra é a única forma de o governo Vladimir Putin alcançar os objetivos. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,83% aos 101.818 pontos. O movimento é reflexo da busca de investidores pela realização de ganhos, depois de 5 pregões seguidos de alta, mas também de incertezas a respeito de pontos ainda não esclarecidos no projeto do novo arcabouço fiscal do governo federal. A íntegra do texto deve ser enviada ao Congresso Nacional na semana que vem. O dólar comercial recua 0,55%, cotado a R$ 5,069. O euro vale R$ 5,501, com recuo de 1,06%. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Chegamos nesta sexta-feira, dia 31 de março de 2023, último dia do mês de março, capítulo 3 da história 2023. Que isso, hein? Estamos na área, vamos juntos, vamos até às 5 da tarde para falar bastante de esporte para você que sintoniza a Central Brasileira de Notícias. Começando agora o nosso Arena, hoje véspera do dia 1º de abril, dia 1º de abril que é conhecido mundialmente como o Dia da Mentira. Nesse sentido, nesse quesito, não poderíamos ter outra enquete a não ser essa, né? Sim. Qual a maior... Eu não vou colocar... Aliás, depois eu pergunto aos nossos colegas aqui, qual o melhor... qual que é a maior mentira do mundo do futebol ou do mundo esportivo?
Porque eu tenho a minha do mundo esportivo, mas dependo do sim dos colegas. Você até imagina. Boa tarde pra você, Carlão. Boa tarde pra você, Fábio Chave. Boa tarde, Lupe. Boa tarde. E aí nós vamos na maior mentira do mundo esportivo ou a maior mentira do futebol? Posso começar? Pode. Eu acho que a gente poderia abrir o leque. Abrir o leque. Então, beleza. A maior mentira do mundo esportivo. Manda aí, 91869070. É porque aí você tá com essa opinião e eu tô com essa opinião também. Meu voto vale 100, então tá decidido. Então tá bom. Tudo bem, Fábio Chave? Fábio Chave presencialmente hoje. Boa! Mais uma vez. De novo, né? Começamos cedo, hein, Eduardo Rodrigues? De novo. Esquentando os motores. Você vê, né, Lupe? Fábio Chave veio presencialmente para comer o bolo do Pio, porque hoje é aniversário, hoje é véspera do aniversário do Pio. Só que como o Pio não vai trabalhar amanhã, então a gente já tá comemorando hoje. Exatamente. Inclusive já marcamos até o churrasquinho da noite, né? Delícia. Até que enfim o Pio vai tirar o escorpião do bolso. Já comprou aquela... Não pode falar propaganda, né? Mas aquela verdinha lá. Já reservou? Hoje vai ter, hoje vai ter cantoria. Você gostou do bolo do Pio? Eu não comi, né? Ah, verdade. Não gosto de doce. E hoje nós vamos lançar a terceira música do Pio inédita. Já soltamos aqui Deu Pane, a das mulheres. E agora vai vir a terceira música do Pio. Essa é inédita também. Bom, maior mentira da história do mundo esportivo. Manda pra gente aí, 991869070. A maior mentira do Arena é acreditar que o Heitor Esmeriz iria vir na sexta, Exatamente, né? Óbvio que não, né? Não tá aqui. E as desculpas do Heitor, elas vão evoluindo, cara. Criativas. Ele me mandou mensagem às 3h56. Tinha amigo, né? Não, olha só. Eliel, boa tarde. A chave onde participo do programa aqui na EPTV está trancada. Ninguém acha ela. A sala. Jura? Ninguém acha a chave da sala. Ô, Heitor, alivia aí, cara. Não. Ô, Lupe, eu quero um destaque seu pra gente começar o nosso programa. Bora, Antônio. Eliel, não tem outro destaque hoje a não ser o jogo decisivo amanhã entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba. Estádio Moisés Lucarelli lotado. E claro, né, a Ponte com uma boa vantagem, precisa jogar, precisa cumprir aí os 90, os quase 100 minutos, mas tudo indica que uma grande festa estará armada para a Ponte Preta voltar à principal divisão do estado de São Paulo. Mas repito, precisa jogar. Eu vou nesse jogo aí também. Eu acho melhor. A minha sorte também para Tá bom. Grande Ponte Preta. Você foi no jogo importante do Guarani contra a Portuguesa, que foi praticamente o jogo que garantiu a permanência do Guarani na Série A1. Depois foi com o comercial. Não, mas aí teve um pequeno ele foi com uma pequena recaída, ele foi contra a Primavera, empatou e o Elvis machucou. Só que depois ele foi contra o Comercial 3-0. Aí deu sorte. E ele falou antes que os gols sairiam naquele gol. Naquele gol, é verdade. Gol da entrada. O seu destaque, Carlão de Freitas? O destaque, sexta-feira, o Lupe já falou da Ponte, né? Acabo de abrir aqui o meu Twitter, atualizar, e o Giovanni Augusto praticamente oficializando a sua saída do Guarani Futebol Clube. Creio eu que não vai deixar saudades. Qual que é o seu Twitter, Carlão de Freitas? Cadu de Freitas. O seu Twitter, Antônio Lupe? Lupe com 2PI no final. O seu Twitter, Fábio Chaibe. Boa! O seu destaque, Fábio Chaibe. O destaque são as finais dos estaduais pelo Brasil nesse final de semana. Ixi, então eu vou perder o tempo no fim de semana, hein? Vou assistir tudo. Tem final do Gaúcho, final do Carioca, final do Paulista, final do Mineiro. Tem muito jogo legal, viu, Leão? Vou assistir todos estes. O Heitor chegou, é? Tá falando sério? Abriram? Não abriram. Olha, são 4h10, ainda não abriram a sala pro Heitor. Brincadeira. Que isso? Eu posso trazer mais um destaque importante? Claro, fica à vontade, Antônio Lupe. Foi agora, hein? Você manda neste programa, Antônio Lupe. O nome de Arthur, atacante... Do Palmeiras. Peraí. Do Bragantino, acaba de ter o contrato rescindido com o Bragantino. Ih, já era. Então tá todas as possibilidades do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Palmeiras contratar. Não, mas tem um porém. Já apareceu no bid, com a camisa do Palmeiras, a nova. Já. Então é do Verdão. Verdade, que nem diz o Mano Brown, esse aí não é mais seu. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Que isso, hein? É isso, meu amigo. Esse já foi. Manda aí, a maior mentira do mundo do futebol. Nós vamos até às 5 da tarde. Pode participar também através do chat no nosso youtube.com/CBN Campinas. Quem que é o primeiro a participar no nosso chat aqui? É ele? É ele. Garoto? O menino Ney. Grande Ney. E
E o Ney... Não gosta nem de arroz nem de feijão. Mas o Ney gosta do programa. O que ele falou hoje? Boa tarde, amigos. Está melhorando a cada dia. Parabéns. Tamo junto. Cara, mas como muda? Isso aí, mas Ney. não é possível. Mudou. De quarta pra quinta melhorou Mas muito. hoje é sexta, papai. Hoje é sexta do elogio. Sexta, o cara tá... Entendeu? O que é? Estão batendo na porta. O Heitor tá tentando abrir a porta até agora. A IPTV parada pra tentar abrir a porta. Cadê o Abre Heitor? a porta, Mariquinha. Não é essa. Chegou o Heitor! Aê! Salva de palmas, salva de palmas. Boa tarde, Heitor Esmeriz, tudo bem? Achei a chave da cabine. Agora você entrou, né, Heitor? Boa tarde. Tamo junto, tudo bem, pessoal? Boa tarde, vamos que vamos pra essa sexta-feira de Arena CBN aí. O Heitor, nossa enquete hoje é qual a maior mentira do mundo esportivo? Qual a maior mentira do mundo esportivo? É por causa do dia 1º de abril, que é amanhã. Boa, Mas você pode essa é pensar boa, e hein? fala com o Eu tempo. vou pensar um pouquinho, mas essa é boa uma mesmo. que vai ser polêmica. A minha é mais polêmica ainda. Matheus Jesus é o novo reforço do Vila. Quê? Matheus Jesus? Nossa. Aqui, ó. Aqui. O que tá escrito aqui? Ah, mas não é o Matheus Jesus da atacante Ponte. esse aqui, né? Ah, Esse aqui é que atacante. susto, 20 velho. anos. Ô, que É um susto. O adversário. cara vai jogar amanhã, Lupe. Pô. Ué, mas eu não tô mentindo. A informação tá aqui, ó. Sim, mas não é o Matheus Jesus da Uma Ponte. vez eu levei uma bronca com esse tipo de notícia. O Paraná Clube tinha um goleiro que chamava Marcos. Só que ninguém conhecia, né? Aliás, no intervalo vamos dar uma bronca no rapaz. É, porque o Marcos na época o famoso era o Marcão, o Marcão Penta e tal. Daqui a pouco eu coloco lá onde eu trabalhava. Paraná confirma a contratação do goleiro Marcos. Rapaz, foi um fervor tal, né? Porque ele tinha que entrar pra gerar clique. A matéria aí falava do Marcos do Paraná Clube. Cara, mas aí meu chefe veio, mas me deu uma comida. Nossa, Você tá alimentando mentira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o Você quê. não mentiu, você falou o correto. Mas... Se eu imagino quem era seu ele mesmo, essa cobrança aí. Meu Deus, hein? E eu tava todo feliz, pô, vou gerar clique. Gerei clique, mas levei uma dura. Você tem uma maior mentira do mundo do esporte, Carol? Ai, cara, eu vou atrapalhar um pouco aqui meu Fabião, que é gente boa demais, mas aí eu vou fazer média com as duas torcidas, velho. 2 mentiras em uma. Palmeiras campeão mundial em 51 e Corinthians campeão mundial em 2000. Assim não fico de mal com ninguém. Não, mas eu não concordo. Você tem a sua mentira, Fábio Chay? São Paulo nunca foi rebaixado. Boa, é verdade. Essa é a maior mentira mesmo. São Paulo caiu em 92. Caiu. 90? Em 90, isso. É que seria 90, 91 ele voltou e iria pra 92. Ah, sim, sim. Vou falar a verdade pra vocês, a maior é polêmica, eu vou falar polêmica, vai. Vou falar. Lewis Hamilton. Nossa, polêmico, hein? Maior mentira do mundo esportivo. Essa você precisa justificar. Lewis Hamilton. Não é tudo isso. É apenas carro. No braço, não é bom piloto. Prova as últimas temporadas em que ele não tinha carro. Para brigar de frente. Ele foi engolido nas últimas temporadas por Sérgio Pérez, por Max Verstappen. Não é tudo isso. É um excelente piloto, mas não é o bambambam. Pronto. Polêmico. Falei. Polêmico. Claro. Polêmico. O Heitor concordou comigo, balançou a cabeça umas 3 vezes. Polêmico também. E eu ainda tô pensando na minha maior mentira aqui. Na minha visão, Lewis Hamilton, excelente piloto, gente. Não vamos estar entre ali os melhores, mas tudo isso de ser o cara, não. Pra quem viu o Senna... Não, eu sou um consumidor assíduo de porque Fórmula 1. Nesse tempo era muito mais piloto, Sim, né? era no Senna, braço. Prost, Sim, aí era outra coisa. Gente, vocês já repararam? Quando ele não tem condições, ele começa a reclamar no rádio, ele começa a brigar com a equipe, ele começa a jogar o carro, deixar o carro espalhar pra cima dos adversários. Entendeu? Quando ele vê que tá perdendo ali, não, cara, não é tudo isso. Ele num carro comum, na minha visão. O Max já é mais maluco. O Max é piloto, velho. Aí o Max é muito mais arrojado que o Hamilton. Se não fosse o time Glock perder a curva lá no Laranjinha antes da subida para chegar à reta de chegada lá, o Hamilton não seria o que é. Essa que é a verdade. O Massa seria campeão mundial e seria ele esse dia os 2, 3 anos seguintes. Porque esse dia, sabe o que aconteceu? Só me vinha na cabeça o Senna. O Senna, foi 2008, né? Foi 2008. Nossa, e só vinha o Senna já preparado pra ouvir a musiquinha e tal. Daqui a pouco, rapaz do céu. Doeu mesmo. Essa foi traumática.
Era a alavancada de piloto brasileiro depois de tanto tempo. Né? Mas a do Carlão também foi provocativa, hein? Maior mentira, os dois times não terem mundiais, né? Mentira. O Corinthians tem o de 2012, segundo o Carlão de Freitas. Esse sim. Mas o de 2000 não é mundial e o de 51 também o Carlão não considera como mundial. Não. Essa foi pesada. O ouvinte colocou que maior mentira o Neymar. Que isso, amigo. Então, eu vou O Neymar é aí. realidade. A maior mentira, na minha opinião, tudo bem, foi campeão brasileiro com o Santos, Neymar mas é a maior mentira do futebol é Robinho. Robinho? E tá em maus lençóis agora. O Robinho, ele foi campeão com o Santos, É, foi pro Real Madrid. Assim, é porque quando o Robinho surgiu, nós esperávamos um Robinho melhor do mundo, né? Brigar pra ser o melhor do Real Madrid e mas tal. me deu tantas alegrias em 2002. Não fala assim. Aquela pedalada tá na minha memória até hoje. Vontade de dar um cascudo no Rogério. Bom, 4h16. Vamos pro intervalo. Começou a Arena, a maior mentira do mundo dos esportes. 991869070. Manda aí, vamos junto até assim. Ai, meu Deus. Arena CBN. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. 4h19 de volta com a Arena CBN. Tem muita gente acompanhando a gente aqui no nosso chat, também no WhatsApp, tem áudio. Mas antes, deixa eu mandar um super beijo para uma audiência especial. A minha mãe, Maria de Lourdes, a minha vovó e também a Sônia, que foi quem me criou, né? Na verdade, assim, cuidou de mim quando eu era pequenininho. As 3 estão na minha cidade natal, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero ser zoado por vocês. Lá em Minas Gerais, ouvindo o Arena e CBN e assistindo também a gente. Então, um beijo, mãe, um beijo, vó, um beijo, Sônia, todo mundo acompanhando a gente. Um programa fofo. Um programa fofo. É um programa, o próprio nome diz, é um programa da família. É um programa da família. Aliás, eu tive uma ideia aqui legal em relação aos Ponte Pretanos, porque foi uma polêmica essa semana a história do ingresso. A gente acompanhou, tem ingresso, não tem ingresso. Ontem pessoas dormiram na fila de ontem para hoje para poder garantir o ingresso. Eu quero ver então se tem Ponte Pretano com o ingresso na mão. Manda pra gente a foto com o ingresso aí, você com a foto do lado, aqui no nosso WhatsApp 991869070, que nós vamos fazer uma galeria no nosso Instagram com os ouvintes prontos pro duelo de amanhã. Inclusive o Heitor vai até colocar no GE também os Ponte Pretanos que garantiram o ingresso, porque é coisa rara, hein?
Porque é coisa rara. Esse ingresso. Porque o. Tem o visual. Não, mas vale. Com o celular assim do lado, vale e tal. Mas manda o código de barra. Aí não dá. Aí nós vamos lá e vamos pegar o código de barra do cara. Aí não pode, é verdade. Foi inteligente, hein, Fábio Scheibe? É isso aí. Acostumado a grandes arenas, né, Fabiano? Esse ingresso. Ele tava igual o cupom dourado da fábrica de chocolate do Willy Wonka, rapaz. Foi difícil encontrar, hein? As imagens aí na nossa live no youtube.com/CBN Campinas. Isso foi hoje de manhã, né? Hoje de manhã, hein, gente? Mas resolveu o problema, né, Lupe? Quem queria ingresso teve, agora tá tranquilo. O torcedor teve 3 oportunidades, né? Na terça, que esgotou rapidamente. Ontem, com os 2.000 ingressos que foram colocados à disposição no setor sul. E hoje, com a liberação dos sócios que tinham até ontem para retirar os ingressos, então, se não me engano, 600, né? 682. 682 ingressos foram colocados ali à disposição, então, por isso das filas. Mas, assim, acredito que tem gente ainda que queria ir no jogo e não conseguiu, porque não consegue comprar por conta do trabalho e tudo mais. Só que acho que vai ser uma festa muito bonita, William. E do 15, será vai morrer na mão com os ingressos? Então, a informação que eu recebi é que vem... Acho que as diretorias poderiam... Foi obrigado a ter uma carga, né? Não, tem, mas vão vir torcedores. Não sei se seria possível uma conversa entre as diretorias. Né? A informação que eu tenho é que vem alguns torcedores organizados, sócios torcedores do 15 também estão tentando... Ontem estavam tentando, né? Ônibus, Lu? A informação que eu tinha eram 3. 3 ônibus já fechados. 2 da torcida, isso, e sócios. Boa. Mas assim, às vezes tem aquela desistência, um não vem. Então assim, vamos aguardar amanhã, só que é um número bem menor do que os ingressos que estavam à disposição. Às vezes o torcedor não vem porque é aniversário do filho, né? Aí essa história acontece de não vir, né? Sim. Já vi galera usando isso no trabalho também, mas enfim. 4h22. A maior mentira no futebol, o ouvinte mandou aqui, é a Copa de 66, Inglaterra campeã mundial. Porque a bola não entrou. Sim. Verdade, hein? Bateram no Pelé. Outro ouvinte, essa foi boa, hein, Marçal? Marçal Bolatti mandou aqui pra Boiati. Marçal Boiati. A maior mentira é o PH Ganso. Ah, não. Discordo frontalmente. Por quê? Eu tô com ele, eu coloco no balaio Zelov, Keirson. Nossa, mas o Ganso joga muito. O problema do Ganso foi as lesões atrapalharam demais a carreira do Ganso. É claro, também, é mais um que meio que se encaixa no que nós falamos do Robinho, né? Sim. Nós esperávamos um Ganso nível Real Madrid, Barcelona, e isso não aconteceu. Agora, joga demais, não? O Guto de Louveira tá dizendo que é a final da Copa de 98. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98... Se soubessem, ficariam enojados. Ó, o ouvinte mandou aqui, ó, meu filho também faz aniversário amanhã, Victor. Parabéns, Victor. Pra ele, 11 aninhos, parabéns, Victor. Junto do tio. 11 anos, tá com o uniforme aqui da escolinha que ele faz futebol aqui em Campinas. Parabéns, hein? A maior mentira do esporte são os 1000 gols do Túlio. Verdade. Não que o gol seja verdade, mas essa mentira é uma mentira mesmo. Também, né? Vamos falar O Alexandre eu amo Tavares. Romário, mas poxa. Alexandre Tavares de Hortolândia. Luano Corinthians é a maior mentira do mundo. Bem lembrado. O outro ouvinte aqui, ó, falou que a maior mentira do mundo esportivo é o Kaiser, que jogou em grandes times. Essa é verdade. Cara, é sensacional a Quem história tiver a do Kaiser, oportunidade de ver esse documentário é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Reginaldo já disse, né? O Romualdo Ponte Pretana de Hortolândia mandou um áudio, já a gente vai ouvir. O Altair de Nova Europa. Tô com você. Eu ganho do Hamilton com o meu Ford K1000. O Altair, é isso? Tá. Altair, assim, talvez um Ford K não, mas um Monza talvez já vai. Monzão, Tubarão. O outro ouvinte aqui, ó, Lance Armstrong. É verdade, o ciclista. Mas assim, o doping, né? Esse mentiu pacas, verdade. A maior mentira do esporte, Alexandre Pato. Onde passou, só enganou. O Jaime de Indaiatuba. Nossa, essa também foi boa, hein? Foi. Boa. Esse me enganou mais que ele. O Ganso eu ainda falo das lesões. O Pato, nossa. Desencanou. Desencanou. O outro ouvinte aqui, ó, maior engodo do século é o Luano Corinthians. Carlos de Indaiatuba. Meu Deus. E tem ouvinte mandando áudio também? Põe no ar aí, Eduardo Rodrigues, por gentileza. Fala, rapaziada da CBN. A pior mentira do mundo esportivo é que o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras tem Mundial sim, gente. Um abraço pra vocês. Tem sim, é o ventilador, né? Fica lá. Brincadeira. Próximo. Boa tarde, Arena. Opa!
Maior mentira do mundo esportivo é que o Palmeiras não tem mundial. Olha outra. A gente é o primeiro campeão mundial da história. Olha aí. Beth de Valinhos, bom fim de semana a todos. A Beth não deu parabéns pro Pio, hein? Ah, deu de manhã então. Presidente do fã-clube. Alô, galera da CBN. A maior mentira do mundo esportivo, eu acho que é o Mundial do Palmeiras. Que eu quero saber o dia e horas. Que é Antônio Wilson de Campinas. Ah, dia 31/3, 4h27. Não, o do jogo. Ah, do jogo. Não, pode falar no microfone, Pode falar, Fábio. Dia 22 de julho. Não, por que você engrossa a voz? De 1951. Pra lembrar os tempos passados. O próximo. Contra a Juventus de Turim? Maior 2-2. mentira. Infelizmente é o meu São Paulo Futebol Clube, que dizem que todo início do campeonato é favorito a alguma coisa. É isso. Uma mentira. Infelizmente. O outro ouvinte, o Diego, mandou aqui: a maior mentira do esporte é o Neilton. Nossa. Seria o novo Neymar, bela lembrança. Mas o Neilton teve uma passagem boa no Vitória, né? Teve. Novos Neymar, mas eu acho que isso é muito culpa da imprensa. Com relação ao Neilton. Esse rapaz que tá porque, aqui no poxa, vídeo, tá lá. O pessoal do Globo Esporte. O Neilton é um jogador nota 5, 6. Mas assim, essa questão de expectativa também. Por exemplo, no caso de Júlio Victor na Ponte Preta, vocês lembram quem tratou como novo Neymar? Foi o próprio presidente. Né? Ah, mas nós somos emocionados. Muito emocionado. Então, mas essa expectativa às vezes vem de dentro do próprio clube, né? Mas nós somos emocionados por natureza, né? Qualquer coisinha. Gabriel Jesus, não é mentira. Não, Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus, 3 mentiras. Não é uma só. Vai, Fábio Scheibe. Mas que argumento você acha? Gabriel Jesus. Eu gosto dele, acho que ele faz uma função tática muito boa e parece bem. Gol não precisa, né? Função tática é excelente, mas pra que fazer gol? Atacante, pra que fazer gol? Mas se você for passar todos os atacantes do futebol brasileiro numa peneira que a bancada. Pelo amor de Deus. Que isso? Não, gente, eu prefiro muito mais ter o Romário que não vai correr, não vai marcar ninguém, mas vai guardar, ou o Haaland, por exemplo, que é feio, esquisito, desprovido de beleza, torto, desengonçado, mas guarda 10 por jogo, do que o Gabriel Jesus com cara de chorão correndo o jogo inteiro. Desculpa, mas uai, o cara, a função tática dele é excelente. Despertou gatilho. Gol não precisa fazer, não? Bateu um desespero de que coração, isso, parece. Pô, lembra o Rodrigo Tabata lá. Entendeu? Tabata. É que nem o Zé Love. O Tabata foi bom. O Bandeira não viu nada. Homenagem ao Kleber Machado. Agora eu vou falar a verdade pra você. Para que esse acesso não se torne uma mentira, meu caro Heitor Esmeriz, o que a Ponte não deve fazer amanhã? Não deve achar que já tá tudo ganho, né? Deve entrar com concentração, evitar a euforia, deixa a euforia pra torcida, que tá no direito dela de se empolgar, de ter otimismo. Mas é o que o Hélio falou até durante a semana para a própria Ponte TV, né? A Ponte só não pode perder para ela mesma. Eu acho que é isso mesmo. É não entrar achando que já está tudo decidido, é focar, é se concentrar, tem mais 90, 95, 100 minutos aí pela frente para confirmar esse acesso. Então, assim, hoje eu acho que a Ponte, ela pede o acesso só para ela mesma. Então, se ela se concentrar e focar, eu acho que a situação está muito bem encaminhada. Para que o acesso não se torne uma mentira, Carlão, o que a Ponte não deve fazer, ou melhor, o que os jogadores da Ponte não devem fazer? O que o Heitor disse vai ao encontro do que eu penso também, e eu acho que o Hélio está trabalhando muito bem esse lado desde o jogo de Piracicaba. Gostei da maneira como a Ponte comemorou a vitória, né? Com muita tranquilidade, com muita serenidade. E discreta na comemoração, sem, sabe, foi lá com a torcida quietinha, comemorou, foi pro vestiário, sem muito oba-oba. O torcedor tem que curtir o momento e tal, mas os jogadores tá 0-0, encarar pra não passar susto. E como evitar o clima de oba-oba, Fábio Scheibe? Difícil, né? A parte mental, né? Isso acho que o Hélio trabalha bastante, os jogadores da Ponte, ele vai ter um ótimo discurso quanto a isso, uma mentalidade boa. Os jogadores vão entrar mais tranquilos assim, mas com aquela mesma pegada que ele sempre passa para o time na hora da decisão. Boa. Ponte Preta não tá com nada a ganho, mas tem um pé e meio já na final e já no acesso. Mas a parte mental, o Hélio vai muito bem. Acho que os jogadores da Ponte vão entender muito bem esse diálogo com ele. A gente vai pro repórter CBN e volta já.
Repórter CBN. De março de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu vista e interrompeu o julgamento sobre a validade de uma liminar que suspendeu parte da Lei das Estatais de 2016. O ministro Ricardo Lewandowski havia revogado o trecho que impedia ministros de Estado e secretários estaduais e municipais de atuarem nas diretorias e conselhos de administração das estatais. O julgamento estava na pauta de hoje do plenário virtual da Corte. As contas do setor público consolidado registraram déficit primário de mais de 26 bilhões de reais em fevereiro, segundo dados do Banco Central. O rombo é o pior para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2022. Ainda assim, o acumulado do ano indica superávit de 72 bilhões e meio de reais. A Polícia Federal e o Exército fizeram uma operação conjunta contra uma loja de armas em Vitória, no Espírito Santo. Os responsáveis pelo local foram autuados por comércio irregular de arma de fogo, já que a loja não tinha autorização do Exército para vender esse tipo de produto. 2 pistolas sem notas fiscais foram apreendidas durante a ação. O Papa Francisco se recupera bem do quadro de bronquite infecciosa e deve ter alta neste sábado. A expectativa é que ele possa comandar a missa que celebra o início da Páscoa no domingo. Hoje, ele batizou uma criança na ala pediátrica do hospital em que está internado em Roma. O Papa Francisco tem 86 anos e foi internado depois de sentir dificuldades para respirar. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33, sexta-feira. Mas como está a sexta-feira dos motoristas, hein, Mário Quintino? Boa tarde para você. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Nosso ouvinte que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes encontra dificuldade nas 2 rodovias para quem vai em direção de São Paulo. Tem lentidão tanto na Bandeirantes quanto pela rodovia Anhanguera, então atenção aí na altura de Jundiaí. A gente vinha acompanhando também a situação de Vinhedo pela rodovia Anhanguera, onde mais cedo aconteceu um acidente entre 2 caminhões. Já no trecho de Vinhedo, o nosso ouvinte, por enquanto, vai fazendo bom caminho, pista liberada nesse trecho, à altura do quilômetro 75. Eu faço um alerta também rapidamente, Eliel, para o nosso ouvinte que segue no anel viário Magalhães Teixeira, vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, lentidão logo depois do trevo de Valinhos. Então, atenção também para o nosso ouvinte que segue aí pelo anel viário. Eliel. Perfeito. Mário, você volta já já dentro do ponto final, porque sexta-feira o motorista fica ansioso para chegar logo no seu destino. 4h34. O consórcio Embracon existe para realizar os seus sonhos. Carro zero e casa nova, sem juros e sem entrada. Com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Chegou a condição imperdível, a hora é agora. Daruge Chevrolet. Tracker, seu novo SUV. Motor turbo, 6 airbags, câmbio automático de 6 velocidades, rodas de liga leve, MyLink com integração com seu smartphone. Tudo isso com entradas reduzidas e parcelas a partir de R$ 990. IPVA 2023 incluso, documentação grátis, supervalorização do seu seminovo. Cobrimos todas as ofertas anunciadas pela concorrência. A Daruge Chevrolet tem tudo o que você precisa para sair de carro novo. WhatsApp 19-3753-4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35, hora do vôlei aqui na CBN, aniversariante do fim de semana, não do dia. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. Boa sexta-feira para todo mundo. Ontem começaram os playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, só para variar um pouco. Cruzeiro já venceu a primeira, 3-1 diante de Blumenau, jogando em Santa Catarina. Com esse resultado, o time mineiro precisa de apenas mais uma vitória para se garantir já na semifinal da competição. E no próximo domingo tem Vôlei Campinas em quadra
a partir das 18h30, transmissão aqui na CBN Campinas, enfrentando São José, lá na Arena Farmaconde, Liel. Tá certo, e tem transmissão da nossa CBN Campinas no domingão à noite, 4h35. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: bacalhau Zarbo, R$ 49,98 kg. Linguiça toscana Seara, R$ 16,98. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 5,99. Cerveja Spaten lata, 350 ml, R$ 3,69. Ofertas válidas de 31 de março a 3 de abril. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Arena CBN. 4h37, de volta com o nosso Arena CBN. O chat da CBN tá bombando, hein? O chat aqui, todo mundo mandando recado pra gente, participando. Vou ler aqui as mensagens dos ouvintes no chat do YouTube. O Felipe Renault, o Renal. O Corinthians entrou no Mundial de 2000 como time do país sede do evento, regra que valeu até então como o país que cedia o evento ganha por direito uma vaga no torneio, ou seja, não é mentira. Defendendo aqui. Uma mentira que vejo que vocês não discutiram, mas foi o jogo Argentina e Peru da Copa de 78. Nossa, mano. Wagner. Obrigado, Wagner. É verdade, hein? Isso não foi uma mentira, isso foi um crime, né? Que aconteceu aqui. Amaro Fernandes, maior mentira foi o pênalti não dado para o Bugre em João Paulo. Nossa, mãe. Aragão. 86, roubaram o Guarani na mão grande. Nessa também tem aquele jogo Atlético Mineiro e Flamengo também, né? Foi. Nossa, feio. Goiânia. Cara, esse jogo quando passa assim, imagem, me revolta. E aquele do Fábio Costa no Tinga? Nossa. 2005. Meu senhor. O Fábio Costa no Tinga? É igual aquela entrada do Fábio Costa na lateral lá, não lembro quem foi que... Ele recebeu o cartão vermelho, mas a maior mentira isso, cara. Ele foi na bola. A amizade do Domingos com o Diego Souza também é uma das maiores mentiras do futebol. A maior mentira foi o pênalti a favor da Tombense nesta Copa do Brasil. Foi o Botafogo Sergipe. Não foi a maior mentira, mas foi um absurdo, meu Deus. Mais ouvintes mandando áudio, meu caro Eduardo Rodrigues. A maior mentira do esporte é o Mundial do Palmeiras. Olha aí. Pedro de Cerquilho. Valeu, Pedro. Obrigado. Excelente, piloto. Fala, rapaziada da CBN. Fala, amigão. A maior mentira do mundo esportivo é o Fábio Scheibe corintiano. Ô, louco! É verdade. Do Arena, beleza? Opa, beleza. Aqui de Vinhedo. Ô, Vinhedo. Maior mentira do mundo esportivo, 1989. Ayrton Senna versus Alan Prost. Um título mais mentiroso que nota de R$13. Também acho, hein? Oi. Faz o seguinte, galera do estúdio, dá uma segurada aí. Quem é esse pichuruca aí? Que diz que na Fórmula 1, o esporte mais competitivo, principalmente de investimento, vai investir num piloto sem condições de corresponder. Segura! Aí é bônus pra mim, né? Pereira de Cosmó. Beijo na nuca de vocês. Que isso, amigão? Eu gostei do pichuruca. As opiniões. Eu vou chamar você a partir de hoje. Ele é o Pichuru! Quando a gente foi fazer a reunião para participantes do nosso Arena CBN, Pichuruco! A gente deixou claro que o Heitor tinha algumas opiniões que geravam um certo desconforto nos ouvintes. Quando ele disse aqui a história do Hamilton, nós alertamos: Heitor, você vai mexer num vespeiro. E aí o ouvinte agora pegou no pé do Heitor, né? Fazer o quê? Ei, Pichuruco. Ei, Pichuruco. Pegou no pé do Pichuruco. A maior mentira foi em 77 contra a Ponte Preta. Olha aí. Verdade também, hein? Mais um ouvinte, Eduardo Rodrigues. Com certeza a maior mentira aí é a sogra do Vitor Pereira. Dele o ouvinte é bom, criativo. Essa foi boa. Pai de Campinas.
Valeu, ouvinte. Fala aí, rapaziada. Boa tarde. Tarde. Renato Ponte Pretano. Ô, Renato. Pra mim, a maior mentira aí do futebol, do esporte como um todo aí, essa história de falar que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Eu discordo. Pra mim, essa coisa aí de patriota aí, maior jogador de todos os tempos, pra mim, pelo menos que eu vi, chama Peter Crouch, o inglês lá. Tinha mais de 2 metros de altura. Pelé pode ter sido melhor, maior não. Essa foi boa. Abraço, sextou. Não, mas... Chama um churrasco aí do Pio, hein, velho? Opa! Essa Boa. localização aí. O Juruco vai mandar a localização Nós depois. vamos cobrar ingresso. Churrasco do Pio vai ser tão legal que nós vamos cobrar ingresso. Tá pensando o quê? Essa história do Pelé e Messi aí é controverso. Porque nós temos 2 termos que podem ser empregados em relação ao Pelé. Ele foi o maior ou o melhor de todos os tempos? Melhor. Os dois. Tem essa coisa que gera um embate. Tem gente que diz que o Pelé foi o maior de todos os tempos. Porém, o Messi, o melhor de todos os tempos. É uma coisa que pode ser empregada. Já o Heitor acha que não. Acha que o Pelé se enquadra nos 2. Por quê, Heitor? Porque eu acho que, assim, o Pelé, pra mim, assim, Pelé e Michael Jordan são situações que ainda continuam inquestionáveis no mundo do esporte, assim, entendeu? Porque o Pelé, ele virou adjetivo, e a partir do momento que alguém vira adjetivo, eu acho que essa discussão, ela perde um pouco a força. A gente tá acostumado a falar, fulano é o Pelé da música, é o Pelé do cinema, é o Pelé da televisão, é o Pelé do jornalismo. Então, assim, ele virou referência de alto nível. Então, para mim, ele foi o maior pelas conquistas que ele teve, pelo que ele fez em campo, e o melhor também pela qualidade que ele demonstrava lá atrás. Não que ele não possa um dia ser superado, mas por enquanto eu acho que ninguém tira esses 2 postos dele. De acordo com o relator, todo mundo? Eu tô de acordo. Quando tem dúvidas sobre o Pelé, a gente fala assim, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, que já foi comparado a Pelé também. Mas você pega o Ronaldo, chutava bem de perna direita, perna esquerda, mas o cabeceio é complicado. O Messi, uma lenda de perna esquerda e tal, mas perna direita alguns problemas, e o cabeceio também do Messi não é lá tão perfeito. E você pega o Pelé, todos esses fundamentos ele dominava. Você não sabe com qual perna que o Pelé chutava. Perna direita, perna esquerda, cabeceio, fulminante. Então todas as funções no futebol o Pelé exercia com muita perfeição. Coisa que os gênios mesmo, Fenômeno, Maradona, Messi, algum problema tem, algum defeito tem. Embora sejam assim sensacionais. Pra mim o Fenômeno maior 9 que eu vi jogar. Pelo amor de Deus, nossa, disparado. Maravilhoso. Romário. Que eu vi jogar, maior 9 que eu vi jogar. Tanto que o Romário, que se considera o melhor depois do Pelé, ele mesmo não emite opinião em relação ao Fenômeno. É o único que ele fala. Esse fala que eu é uma respeito. briga boa, Esse eu respeito, tal. Então, mas na Imagina minha que não visão, teria sido da carreira do Ronaldo, que já foi gigante sem as lesões, né? Nossa, eu fico imaginando. Tá louco. Aí também tem a discussão, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que, não, que o Cristiano Ronaldo... Hoje eu tô polêmico, hein? Meu Deus. Mas eu escolheria, vamos supor, para o ímpar, pro meu time, o Ronaldo. Eu acho ele mais competitivo. E outra, nós temos 2 diferenças aí. O Messi nasceu com o dom. O Cristiano se fez jogador. E se fez jogador em alto nível. E o Cristiano não tem um ponto que desabone ele. Ele bate com a direita, com a esquerda, cabeçada, e ele é veloz. O Messi não tem a velocidade do Cristiano. O Messi tem ali no terço final, como gosta de dizer o Tite, né? O Cristiano, ele já tem uma explosão maior, o Messi não tem uma bomba, ele bate colocado. O Cristiano já tem os 2 tipos de chute. Mas pelo fato de não ser e se fazer ser, eu escolheria o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. O exemplo disso é, por exemplo, quando chegam as férias, né? Você vê lá o Messi, claro, ganhou tudo que ganhou, tá lá curtindo com a família, tá numa praia boa. Aí o Cristiano Ronaldo também está fazendo isso, só que ele tá fazendo bicicleta, você vê ele lá de sunga, mas fazendo bicicleta, fazendo academia, fazendo... Ele se cuida, ele se prepara para esse posto que ele atingiu. Mas o Messi tem o dom. O Messi nasceu com isso. Exato, né? o Cristiano construiu isso. É isso, por isso que eu fico com ele. E o Heitor tá tentando falar, eu acho que ele tá discordando da gente de novo. Não, eu concordo nesse sentido, mas eu escolheria o Messi pro meu time.
E acho que o que vai de encontro ao que vocês falaram é também esse momento da carreira dos dois agora. O Cristiano Ronaldo, por depender muito do físico, você vê que ele já está dando uma queda no rendimento. Enquanto o Messi, por ter esse dom, por ter essa questão da técnica, da qualidade inquestionável, né, de vir dele mesmo, ele talvez consiga jogar um pouco mais de tempo em alto nível ainda, porque não depende tanto do físico quanto o Cristiano Ronaldo. Carlão, numa sexta 4h46, vai, né? Top, né? Pelo amor de Deus, ó. Deixa eu mandar um abraço, Vinícius Viana. Ele mandou assim: Eliel, fiquei sabendo que o Peterson é fã do Hamilton. Complicou pra mim. Aliás, o Peterson é fã do Hamilton, complicou pra mim. Tem muita gente que tá ouvindo o programa que acha que o Peterson é uma mentira. Só que assim, eu também acho. Na semana que vem, a foto aqui mostra outra coisa. Na semana que vem, ele não disse qual o dia ele tinha um sonho quando garoto de ser radialista. Não vem não. Ele quer fazer uma visita. Não, e eu tô ajudando. Mas leva ele na CBN Ribeirão. Não, ele quer vir aqui, ele quer trazer um negócio pra você. Leva na CBN Ribeirão. Deixa o negócio do Peterson pra lá. Amanhã você vai estar lá? Não sei. Tá bom. Eu vou descaracterizado amanhã. Próximo. Eliel. Pois não, Heitor. Opa, posso colocar na roda aí mais uma mentira boa? Bora! Mas daqui a pouco, porque agora nós vamos com o ouvinte que mandou áudio aí pra gente. Vamos acompanhar o ouvinte. A maior inverdade no futebol inverdade. O Tite. Ele conseguiu superar o 7-1 da Alemanha. E aí, vocês todos da mídia brindam ele. Isso. Valeu? Pereira de Cosmópolis. Obrigado, Pereira. Pereirão tá nervoso, hein? Tá nervoso. Boa tarde, galera da CBN Campinas do Arena. Anderson Simoni de Vinhedo, torcedor da Portuguesa de Esportes. A maior mentira aí que eu acredito do futebol, Campeonato Paulista de 1998, semifinal Portuguesa e Corinthians. O árbitro Javier Castrilli inventou aqueles 2 pênaltis que prejudicou a Portuguesa. Boa. Grande abraço, saudações lusas. Obrigado, amigo. Obrigado pela participação. Boa tarde, senhores, toda a equipe. Bom trabalho a todos. A maior mentira do futebol brasileiro hoje foi a final de 86, que São Paulo foi campeão. Verdade, nunca. Aquela final, o Guarani foi roubado o dedinho de ouro com o Aragão. Companhia. Eu não era nem nascido em 86. Bom trabalho, Marcelo Jardim Marisa. Valeu, Marcelo. Eu não era nascido em 86. Nossa, pênalti claro, Fonseca fez. Nossa. Não. Tem mais um aí, Eduardo? Se tiver, põe no ar. Boa tarde aí, galera da CBN. Boa tarde, amigo. Bom, vocês aí? Tudo certo. É o Júlio de Campinas. Ô, Julião. Fala pra vocês, pra mim, a maior mentira do futebol é o Leandro Damião no Santos. Boa. Nossa, foi mal. O Leandro Damião no Santos pra mim foi a maior mentira. Eu também acho. Na verdade, o Damião, eu tô na dúvida se foi só no Santos ou se foi no geral, viu? Enfim, o novo Ronaldo, o novo fenômeno. Ó, o Leonardo Otranto tá participando aqui na nossa live no YouTube, tá mandando grande CBN, um abraço a todos. Heitor Esmerice, sou fã. Ô, Heitor, o Tranto tá te mandando um abraço, ele é seu fã. Obrigado, Tranto. Valeu pelo reconhecimento aí. O Trantos e Barrancos participando aqui. Maior mentira do futebol é Corinthians e Boca Juniors em 2013 na Libertadores. Nossa, roubaram o Corinthians. Pelo amor de Deus. Né? A Marília, Fabião? Arbitragem completamente correta em todas as decisões. Meu senhor. Todas as decisões. Assaltaram o timão. Mais um aí antes da gente abrir o sarcófago e tem que falar da final do Paulistão, hein? Palmeiras e Água Benta. A gente só falar desse jogo. A melhor mentira do mundo é o futebol. Ganha quem eles quer. Que isso, hein? Os menores nunca ganham. Eles nunca deixam. E amanhã, coitado do Água Santa, vai ser operado para aquela árbitra ruim lá. Olha! É a Edna. O cara na sexta. Galera, a maior mentira do futebol hoje é dizer que o Flamengo tem o melhor time do Brasil. Isso é verdade. Pode ser considerado uma mentira. Tem mais aí? Boa tarde, galera. É o mesmo, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é Licério de Campinas. Agora há pouco vocês comentaram aí de Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo se cuida, tal. Nas férias, Messi não se cuida, tal. Mas é uma polêmica, né? Se cuida, mas nós vemos o Messi no auge e o Cristiano Ronaldo já fim de carreira. Então a questão é, até quanto vale a pena se cuidar tanto assim?
É uma bela observação. Mas, Heitor, põe a sua mentira na roda aí. Eu lembrei de uma aqui, a carta da Dona Lúcia depois do 7-1. Essa foi sensacional, foi sensacional. Além do depoimento lá daquele presidente do departamento de não sei o que lá, falando se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores do França 3-1 na seleção brasileira. Sabe por que a Dona Lúcia é mentira? Por quê? Porque ela não compareceu em nenhum programa. Nada. Ela não apareceu, ela não deu as caras no Fantástico. Ô, Lupe, 2014 carta. 2014 carta. E o próprio Parreira depois já admitiu que se arrependeu de ter lido aquilo ali, né? Aquilo é meme eterno. A maior mentira, outra maior mentira que eu vou colocar na roda aqui é o Dunga como treinador. Foi mal, hein? É outra mentira. Como jogador foi bom. Dunga treinador. Vamos abrir o sarcófago, Antônio Lucas? A maior mentira do Arena é falar que o Eliel não rouba o sarcófago. Quem falou isso aí, gente? Pichuruco! O Peterson mandou essa mensagem aí. Não, claro que não. Tem mais um ouvinte com áudio aí? E tem intervalo. A maior mentira do futebol brasileiro hoje é não colocar o Fluminense entre os 3 melhores times do ano. A maior mentira. Pode ser. Eu coloquei ontem com o adversário do Palmeiras. Colocou mesmo. Fábio Scheibe colocou. O último ouvinte de áudio antes da gente abrir o sarcófago. Boa tarde a todos. A maior mentira do futebol foi o Dedé na Ponte Preta. José Carlos. Nossa, obrigado, Zé Carlos. Boa também. O ouvinte colocou Thiago Nunes como treinador do Corinthians. Verdade também, hein? Bom, vamos abrir o sarcófago. Aí no meio do sarcófago a gente faz um intervalo para dar tempo da gente achar aqui no Google. Manda aí. Se você puder encostar na parede, eu agradeço. Então vamos lá. Alô, Pio, aquele abraço. A gente vai para Piracicaba. 15 de Piracicaba. A gente vai cruzar com eles na estrada. A gente tá indo, eles estão vindo, né? Sim. A gente vai para um jogo entre Guarani e 15. O Guarani tinha Bruno. E o 15 tinha Everton. Poxa. Em que ano foi esse jogo? Heitor sempre tem que Heitor Esmeriz. Bruno e Everton. Caramba, são nomes de agora, hein? Agora foi bem. Não, eu tô pensando. O vô da minha noiva chamava Bruno, ele nasceu lá em 1965. O Bruninho da Ponte. Ai, quase. Eu tô pensando no Everton. Será que é ele? Do Everton que passou pela Ponte, que jogou no 15 Piracicaba também, se eu não me engano. E o Bruno... Bom, eu vou 2009. 2009. Será que não é o Bruno Silva? Eu vou... Encosta lá, por favor, Pichuruco. Deixa eu falar então, Não, você é o último. Eu vou agora já. Vai lá, Carlão. O Pio tá rondando os estúdios. Putz, Lupe, você deu uma vacilada aí mesmo, viu, cara? No tal do Bruninho. O Eliel jogou a isca, você pescou. Qualquer... mas em 1960, não sei o quê. Vai, vamos lá, vai. Já, pela dica que você deu... 63. Ei, meu Deus do céu, 1963. Vai, Scheibe. Não, eu vou mais recentemente, assim, né? Mas você não prestou atenção no... Então... 65, meu filho. Eliel. 68. Olha lá, tô 68, você vai? Pergunta se o Heitor não quer fazer de novo. Não. Olha lá recebendo, ó. Olha lá recebendo a informação, olha lá, ó. Tô recebendo uma informação boa pra depois do sarcófago. Então, peraí. Então vamos lá. Vai, mata. Heitor Esmeriz diz 2009, Carlão de Freitas 63, Fábio Scheibe 65 e Eliel 1968. Não pode ser 72? Você quer mudar? Não. Aniversariante pode? Não pode. Não. Hoje eu vou ganhar. Não, hoje eu vou ganhar. Sai. Aniversário. Não. Por favor, se retira, cara. Ele deu uma dica boa. Segunda-feira você pode, porque seu aniversário é amanhã. Eu quero mudar. Não vai mudar, não. Não vai mais mudar. Então vamos pro intervalo primeiro. Vamos pro intervalo primeiro, então. Ninguém vai mudar. Então tá bom. Arena CBN.
Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima CPFL. No trânsito, escolha a vida. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Vai, Churuco. Só fala a hora que eu vou ganhar. 4h57. Ô, Bolacha, solta o hino da vitória pra mim, por favor. Solta o hino da vitória. Não, hoje 20 não vale hoje? Não, hoje não. Tá acabando o programa. Hoje eu ganhei o sarcófago! E todo mundo se deu mal. Heitor Esmeriz foi o que mais se aproximou. Achei que você Ele errou por 9 anos. Campeonato Paulista da Série A2, segunda fase semifinal, primeiro jogo. Estádio Barão da Serra Negra, dia 31 de março de 2018. O Guarani empatou em 0x0 com o 15, só que depois, no jogo da volta, conquistou o acesso. Mas ele disse que era Ponte e Guarani, não foi? Não, Guarani 15. Não. Você precisa prestar mais atenção no programa, Pichuruco. Tá bom. O Guarani tinha 3 Brunos. Tinha o Bruno Brígido, tinha o Bruno Nazário e tinha o Bruno Mendes. Ah, mas você não falou o complemento. Você está trapaceando, cara. Quem tá trapaceando são todos vocês aqui, ó, desde o início do quadro. Foi Guarani com Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Fernando Lombardi, Marcílio Freitas. Baraca, Ricardinho, Bruno Nazário, depois Kaique, Rondinelli, Eric e Bruno Mendes. Humberto Louser era o técnico. Humberto derrota. 15 de Piracicaba, Samuel Pires, Osiel Marcondes, Vinícius Simon e Pedrinho. Gilson, Jonathan Costa, Fabinho e Jobinho, Everton e Bruninho, Evaristo Pisa, o treinador do 15, 0x0. Hoje, Antônio Lupe. Parabéns, Antônio Lupe! Isso aí, valeu. Só porque é véspera do dia da mentira, você ganhou, tá? Ó, o Heitor quer falar um negócio lá. Eu vou já passar pro Heitor, porque antes tem um recado da diretoria da Ponte Preta, pedindo para todos os torcedores que forem amanhã até o Majestoso respeitarem o 15 de Piracicaba. Não ficamos aqui pegando coisas, né? Então tem essa informação que caiu. O Transferbão, o Heitor trouxe pra gente aqui. Obrigado, Heitor, pela informação. O Wilson da Rocha, viu, o Lupe? Oi, mandou aqui na nossa live, foi 2018, então você não ganhou. Que não, então eu e Wilson fomos os vencedores. Mas tem ouvinte que mandou também e você apagou no nosso WhatsApp aqui. O ouvinte mandou e você apagou. O Fábio Schaub tem uma informação aqui, ó. É verdade, informação exclusiva de última hora. O Palmeiras acaba de anunciar via programa de sócio-torcedor. Então tá bom. Então, mas como... isso aí. Mas como que você tem essa... Mas como que você recebeu essa informação? Muita gente mandando aqui. Tá. Amigos, né? Mas deixa eu terminar a informação. A volta do meia Arthur para o Palestra Itália. Arthur, então, todo o reforço do Palmeiras. Obrigado, tinha esquecido. O Eduardo jogou o sarcófago no Fábio Schaib. Agora trocou. O Pichuruco é Fábio Schaib. Fábio Schaib é demais, né? Informação exclusiva que o Palmeiras divulgou no sócio torcedor. Pelo amor de Deus. Palmeiras e Água Benta, quem vence, Carlão? Palmeiras. Quem vence, meu caro Heitor Esmeriz? O Heitor tá passando mal. Vou dizer aqui... Palmeiras. O Palmeiras vai empatar o primeiro jogo, 1x1. Ponte Preta e 15, quem vence? Ponte ganha. Lupe. Ponte ganha. 1x0 Ponte. Nada. Absolutamente nada
tira a vitória da Ponte Preta amanhã diante do 15 de Piracicaba. Agora. Nada. Vamos embora. Valeu, Daniel França. Valeu, Eduardo Rodrigues. Sensacional. Vamos embora. Amanhã tem transmissão aqui na CBN, hein? Quero todo mundo acendendo a luzinha lá na hora do jogo pro Ziriguidum, Cabela no Ziriguidum aqui na CBN. Bom fim de semana pra todo mundo. A gente se vê por aí. Tchau. Repórter CBN. A Polícia Federal apreendeu quase R$1,5 milhão que estavam escondidos em malas durante uma operação contra o tráfico de drogas.